Até algum tempo atrás era assim, você vivia com o seu parceiro, né, por muitos anos, mesmo sem filhos, mas vocês tinham até a intenção de formar uma família, né, tinham amigos próximos que sabiam disso, e vocês falavam sobre, um dia a gente vai casar, um dia a gente vai assinar o papel. E essa história ia se perdurando por tempos. Vocês reuniam fotos, viagens juntos, moravam juntos na mesma casa e tal. Só bastava ter essa intenção e ter algumas fotos que já podia configurar provas, né, de que vocês realmente viveram juntos, ou seja, adquiriram imóveis juntos e por aí vai. Só que isso hoje em dia não é mais suficiente. Não, é preciso ter uma documentação, uma declaração de união estável. Mas o que é preciso para fazer esse documento? Qual o valor desse documento? Todas as respostas hoje. Ela não está tomando um cafezinho aqui, mas vai esclarecer todas as dúvidas para vocês agora, Sheila Sodré. Fernandinha, como prometido a semana passada, o Café com Direito veio a um cartório aqui na nossa capital para a gente entender e agora detalhes sobre a união estável. Vamos lá? Quem pode e quem não pode realmente fazer uma escritura de união estável? A união estável é a união entre duas pessoas, um homem e mulher, duas pessoas do mesmo sexo, que visa fazer aquela convivência pública, aquela constituição familiar de forma duradoura e pública. E uma das formas de se constituir isso é por meio da escritura pública, que nada mais é que um contrato público firmado na presença de um tabelião de notas, onde ele dará a fé pública àquele instrumento jurídico, ou seja, ali vai se constituir direitos e deveres àquele casal. Então, o tabelião vai verificar a capacidade daquele casal de estar ali presente e poder contrair aquela união pública, que seriam os impedimentos, os mesmos impedimentos do casamento, certo? Com a ressalva que na união estável ainda é possível que aquela pessoa que é casada, mas embora esteja separada de fato, ou seja, separada de corpos, não existe mais aquele casamento de fato, ela pode constituir uma união estável, logicamente não prejudicando direito de terceiros. Olha aí, tá vendo que a grande dúvida de que vocês chegam e que mandam mensagem pra gente é essa. Ele não é o seu companheiro, ele não é separado direito, mas é de fato e vocês vivem junto. Aí, vamos pra essa situação hipotética, mas eu acho que é comum. Ela retroage. Vamos pensar um caso que as pessoas já vivem em união estável há 10, 15, há 5 anos, há 2 anos. Como é que é feito, como é que é delimitado esse termo inicial? Sim, o tabelião de notas, uma das perguntas, uma da indagação que é feita ao casal é o início da união, onde começou aquela união. Não o namoro em si, mas onde aquele casal realmente tem aquela convivência mais duradoura, às vezes no mesmo teto, geralmente sob o mesmo teto. Então, na escritura não estável, é imprescindível colocar a data de início. Então, é possível retroagir desde que terceiros, por exemplo, terceiros credores, não sejam prejudicados com esse retrocesso da data. É necessário a assinatura ou a presença de algum advogado na lavratura desse contrato de união estável? Como no casamento, como no início do casamento, também não é necessário o advogado. Entretanto, na dissolução do casamento, o rompimento do matrimônio, é necessário o advogado no divórcio. Na união estável, da mesma forma. O início da união estável não é necessário. É necessário apenas ser lavrado na presença de um tabelião que dará a fé pública. Entretanto, a dissolução da união estável deverá ter a presença imprescindível do advogado. No caso específico, pode ser feito também em cartório? Sim, não havendo menores, certo? Nem capazes, pode ser feito. Inclusive, a partilha de bens da dissolução da união estável também pode ser feita em cartório, como o divórcio também pode. Olha aí, a outra grande dúvida que às vezes a população se amarra um pouquinho em legalizar seria a questão do custo. Como é que seria esse custo aqui no nosso estado da Paraíba? Os emolumentos, que é o que é cobrado, que as custas do cartório, isso varia de estado para estado. No nosso estado, na Paraíba, a união estável, a escritura de união estável, independente do regime de bens que ali for colocado, das cláusulas que ali foram constituídas, custa R$ 648 no ano de 2019. O casamento já tem um custo, inclusive o casamento tem um custo um pouco inferior da união estável, certo? E a dissolução, tanto da união estável quanto do casamento, também tem o mesmo custo,
que é também o mesmo R$ 648. Qual é o conteúdo que pode ter e pode ser estabelecido nesse contrato de união estável? Todas as cláusulas que são objeto de legalidade em nosso direito podem ser constituídas. Por exemplo, cláusulas patrimoniais, regime de bens, né, que pode ser misto, ou regime de bens, por exemplo, legal do Código Civil, comunhão parcial de bens, a comunhão total, a separação total, ou misto, colocando um bem que é particular e outros bens que serão comuns, por exemplo. Então, todo aspecto patrimonial, não se pode constituir algumas cláusulas, como, por exemplo, renunciar a uma futura pensão alimentícia, né? Então, por mais que seja o desejo do casal naquele momento, mas isso é algo que tem que ser visto na dissolução e não no início. E no caso específico de quem não viveu em união estável, ele pode, e veio a falecer um dos companheiros, ele pode, de alguma forma, pegar algum documento ou ter alguma certidão pós-morte? Não, a união estável, por escritura pública, não existe união estável pós-morte. Precisaria de uma declaração judicial constituindo aquela união estável. A única exceção... Essa é a exceção. A única exceção que se pode fazer de forma extrajudicial por escritura pública pós-morte seria o inventário, onde os herdeiros necessários, ou seja, os descendentes ou ascendentes, os herdeiros necessários do falecido ou da falecida iriam declarar que aquele companheiro ou aquela companheira vivia em união estável. Então, ela já é constituído como companheiro ou companheira na própria escritura de inventário, gerando os direitos, inclusive, da ameação dos bens particulares. Doutor Carlos, muito obrigada pela sua participação e realmente esse é um tema que a gente precisava esclarecer no quadro Café com Direito no programa Mulher Demais, porque é um tema muito recorrente. É recorrente demais, Sheilinha. Acho que agora todo mundo ficou entendendo um pouco mais sobre união estável, né? E a semana que vem, Sheila vem pra cá ao vivaço com o nosso Café com Direito.